Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos, amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Shalom, 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 muito boa noite, hein? Olá, irmão Rodolfo, irmão Didico. Boa noite, graça e paz. Falou, irmão Rodolfo, é muito bom ouvir sua voz, querido. Irmão Rodolfo, irmão Marcos, conversando com um colega hoje, ele tocou no assunto de que a situação que está o Brasil, né? Com esses políticos lá fazendo um monte de besterol que tá fazendo. E esse besterol dele só tá vindo a, como é que eu posso dizer, a ofender mais ou atacar mais o cidadão de baixa classe, né? Porque quem tem uma condições estáveis não está se sentindo abalado nem tanto com o que está acontecendo aí nesse governo. E ele usou um Salmo 144 e fez uma colocação. Ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se essa nação está passando por isso, Deus não está com esse povo, principalmente com os que se denominam evangélicos, né? Ele falou dentro de uma linha evangélica, de um pensamento religioso, porque ele está dentro de um sistema ainda. E aí ele citou algumas coisas que a maioria das pessoas não ajuda mais irmãos e tal, muitas das vezes dá até o dízimo, mas não ajuda um irmão e tal. Ele é presbítero do sistema religioso. Aí a minha pergunta era em cima disso, né? Eu queria saber o que é que os irmãos pensam com relação a essa colocação, se isso tem a ver mesmo e tal, se estamos passando por isso porque por conta dessa pendência do povo mesmo com relação a ajudar as pessoas e tal, e a mão de Deus pesando, como diz ele. Como é que os irmãos veem isso? Essa linha de pensamento dele tem sentido ou não? Talvez pode ser até uma pergunta meio boba, né? Não sei. Pode até ser meio boba até para os irmãos. Mas porque ele falou isso, eu disse, poxa, eu vou ouvir os irmãos da graça. Sempre é bom para saber o que é que os irmãos pensam a esse respeito. Toda vez os irmãos trazem uma ideia diferente da dele, né? Ele acha que é a mão de Deus pesando porque um país que se denomina o maior número de cristãos, e ele, segundo as ideias dele, é um povo que menos está ajudando a população necessitada. É verdade, irmão Didico. Existe algum diferencial, né? Na maneira que como nós vemos as coisas, da maneira que o religioso vê as coisas. Realmente existe um diferencial substantivo nisso, né? Porque ele avalia tudo através de um Deus, né, castigador. Que é assim que era visto no Velho Testamento, tá certo? Mas está que no Velho Testamento havia o pecado, e na graça não há mais pecado. Todavia, nem bons nem maus, seja de que natureza nós possamos apontar, não é verdade? Porque afinal olhamos os outros como Cristos, né? Não como pessoas naturais. Nós vemos as pessoas já na ressurreição, não vemos as pessoas nesse corpo físico. Se a gente olhar para ele no corpo físico, o cara pode ser o meu maior inimigo de um momento para o outro. Percebe, Didico? Por quê? Porque eu vou olhar para ele e o cara me faz mal, para mim ele é um desgraçado, é um infeliz, eu quero matar ele se puder, entendeu? No fundo é isso que acontece. Quando a pessoa olha para o outro e não vê Cristo, ele vê o diabo no outro. E aí o diabo, meu filho, você quer estraçalhar o diabo, percebe? Então, é isso assim. Então, o Deus que eles veem é um Deus castigador, é o Deus do Velho Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento, ele tinha que castigar o povo por causa, né, ele de vez em quando até permitia esses castigos, não que ele não fosse um Deus do amor, ele sempre foi, né? Mas a lei
cobrava essas coisas. Então, os senhores da lei daquela época pesavam a mão sobre as coisas, porque, afinal, a consequência do pecado era qual? Era a morte. Então, difícil era livrar alguém dessa morte, né? A pessoa prostituía, o cara levantava a pedra e apedrejava. O cara falava qualquer coisa, apedrejava. O filho se rebelava contra o pai, apedrejava. Quer dizer, a maior parte das coisas era pela morte, né? E era tudo no olho por olho e no dente por dente. Na verdade, foi isso que aconteceu aquele tempo todo. Mas na graça não é assim. Todavia, a gente passa por tribulações. Como você falou, a coisa para quem que tem uma situação econômica ou financeira, ou as duas, melhor, realmente essa, entre aspas, crise passa tranquila, né? Já ao passo da pessoa que tem uma situação mais difícil, mais estreita, aí já passa, é mais complicado, né? Porque está mais afeto a esse tipo de ameaças, né, que o governo vive fazendo por aí. Porque o governo é composto de homens maus, gente. Entenda? Todos eles estão se locupletando, desviando, fazendo conluios, fazendo uma série de coisas que é típico do homem mal, do homem interesseiro em olhar para o seu próprio umbigo e não para a coletividade, mesmo eles sendo representantes dessa coletividade, percebe? Então, não são pessoas, entre aspas, né? A gente diz entre aspas que pode ser que tenha alguns, né, que escapem, mas de via de regra a gente vê que não é assim. São pessoas que não têm o menor escrúpulo de roubar a nação, de roubar o povo, de matar o povo. Porque quando você coloca um povo que não tem defesas à míngua, você está matando ele. Então é o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, aqui no espírito, não vejo isso como peso da mão de Deus, porque a nação é isso, porque a nação é aquilo. Não vejo assim. Eu acho que as coisas acontecem individualmente. Né? Individualmente essas coisas vão acontecendo e as pessoas que são menos privilegiadas da sorte, vamos dizer assim, sofrem mais, com certeza, né? Isso sempre foi assim, Didico. Mesmo no tempo da lei ou agora no tempo da graça, o peso disso continua sendo o mesmo peso, tá certo? Então, chegar e dizer, atribuir a Deus o peso da mão sobre os irmãos, eu acho que isso é, antes de tudo, um absurdo, porque Deus não é um Deus castigador, ele é um Deus de amor e de justiça. Então, ele não faz justiça dos pais nos filhos, embora no tempo da lei assim fosse procedido. Mas no tempo da graça não é assim. No tempo da graça, ele passou a nos ver como Cristo, entenda bem. Quando Cristo morreu por todas as pessoas, porque Cristo morreu por todas as pessoas. Se o cara é evangélico, é católico, é macumbeiro, é africano, é zulu, ele é lá da Índia, ele é lá da Austrália, aqueles caras escuros lá da Austrália, que não são negros, mas são aborígenes, né? Mas Deus morreu por todos eles, percebe? Cristo morreu por todos eles. Então, todos são de Cristo. Então, todos não são, como é que diz assim? Deus não vai pesar sobre eles. Por quê? Porque se Cristo morreu por eles, Cristo morreu a morte deles, então eles são ressurretos como Cristos. Percebe? Deus olha para eles como Cristos e não como seres, como é que diz assim? Pecadores. Não vê assim. Deus não vê dessa maneira. Ele vê todos embaixo das asas de Cristo, mesmo que a mente dessa pessoa ainda seja deformada. E aí você fala, mas aí, irmão, o que você está pregando de graça? A graça de Jesus Cristo é mudar o perfil do homem para que todos sejamos, como é que diz assim, que nós voltemos ao Éden, que nós voltemos ao paraíso, porque o homem não vive no paraíso, mesmo Cristo tendo salvo a todos, ele não vive o paraíso.
Por quê? Porque tem a mente deformada, porque tem aquela situação de competir um com o outro. Mas isso era no tempo do pecado. Nós agora já estamos vivendo sem o pecado, mas a mente do homem está deformada por tantos anos de hipocrisia religiosa, de mentiras da religião, e essa coisa contaminou. As pessoas estão totalmente contaminadas e não sabem o que fazem. Então elas continuam com os mesmos hábitos, até que começam a nascer de novo. E isso vai aumentando, isso vai crescendo num paulatino, até que a grande maioria comece a enxergar a todos como Cristos. Quando esse momento chegar, é que se diz acerca da volta do Senhor Jesus. Quando existia um maior contingente de pessoas em Cristo do que pessoas fora de Cristo, começa a manifestar o Espírito de Cristo em todos de uma maneira muito visível. E aí a transformação começa a tomar velocidade para chegar ao apogeu. Ou seja, ao que se chama da volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus é Cristo em nós, como esperança da glória de Deus. Entenda, eu não penso assim na volta física do Senhor Jesus, porque Ele é Espírito, foi isso que Ele deixou para nós, é Espírito. Então Ele volta em cada um, até voltar em todos, percebe? E isso ele vai num crescendo, até que começa a ter mais gente em Cristo do que gente sem Cristo, e aí a proporção começa a tomar velocidade. E aí a coisa vai tomar velocidade de tal forma que daqui a pouco quase todas as árvores do Éden serão Cristos novamente. Percebe? Como o modelo perfeito e acabado de Deus para nós, que é Cristo. E aí aqueles que não chegarem ainda a Cristo vão dobrar o joelho. Por isso que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É assim que eu penso, sabe, Didico? Eu acredito que os outros irmãos devam ter pensamentos muito próximos a esse, porque eu entendo que essa é a verdade. E se é a verdade, isso tem que assentar, calar forte dentro dos irmãos, percebe? Se isso não calar forte dentro dos irmãos, de duas uma, ou o irmão não está em Cristo, ainda não chegou, ou, como é que se diz assim, é o homem Rodolfo falando, mas eu não penso que é dessa maneira. Eu tenho convicção de que é a palavra de Deus que está saindo da boca nesse momento, percebe? Então eu vou só até aí para que os irmãos também possam falar, confirmar e até acrescentar alguma coisa ao Cristo que há em mim, tá certo? Só até aí. Amém, irmão Rodolfo. Eu estava tentando me lembrar, né, um assunto que eu queria muito que vocês comentassem. E nesse assunto aí, nessa parte, você acabou tocando nesse assunto que eu queria que você comentasse. Eu gostaria que vocês comentassem acerca dessa volta de Jesus, né? Na visão da graça. E eu não queria, na verdade, que vocês comentassem hoje, porque aqui a internet é ruim, você trouxe muita coisa boa aí. Eu, por conta da internet aqui, só tá saindo os pedaços. Estou com muita dificuldade aqui no meu trabalho ultimamente. Aqui já teve uma internet boa, agora ficou ruim demais aqui. E amanhã, se vocês puderem trazer esse assunto, na visão da graça, essa volta de Jesus, só esse pedacinho que você falou aí, eu já fiquei maravilhado aqui já, né? E fiquei com desejo de ouvir mais sobre esse entendimento. Se os irmãos puderem trazer amanhã, eu vou amanhã descansar durante o dia e tal, e procurar ajeitar minha internet por lá para mim ouvir os irmãos trazer esse entendimento acerca da volta de Jesus. Mas eu gostei dessa fala aí que você trouxe aí, cara. É uma mensagem da graça mesmo, né? Que a gente pode perceber, como é que diz, é uma mensagem, foi a pregação do amor, cara. Você falou aí, a pregação do amor. A mensagem do amor. Mas eu tenho interesse em ouvir os irmãos falar da volta de Jesus. E se amanhã você tiver tempo, puder trazer amanhã, eu tô querendo ouvir. Irmão,
Didico, isso já é um molho, né? É um molho para os irmãos até acrescentarem um pouco mais, né? Mas já é assim um bom conteúdo daquilo que o Cristo em mim tem para compartilhar. Agora falta o Cristo nos irmãos, porque, entenda só, isso é como um walk-talk, né? Quando Cristo, né, passa isso em ondas para o meu ser, né, eu exteriorizo isso, eu falo, né, eu falo. E aí outros irmãos pegam esse gancho e vão falando. É assim que a gente procede, porque essa onda sai de um, vai para o outro, né? Vai para o Marcos, vai para você, vai para a Luciene, vai para... Entendeu? Funciona desse jeito. Então, é assim que funciona a mesa do Cordeiro, é assim que funciona a reunião, né? Dos pães da proposição, que é isso aqui que a gente está fazendo. A mesa do Cordeiro é a reunião dos pães da proposição que tinha lá no Velho Testamento, o Velho Pacto, tá certo? Então o pão é muito sacudido na mesa para poder render, entendeu? Para esse pão poder crescer e ele poder ser cada vez mais compartilhado. Então a palavra tem que ser mexida, a palavra tem que ser sacudida. Não sei se você está lembrado de uma passagem interessante que me veio ao espírito, porque era naquele tanque, né, em que os anjos pulavam dentro do tanque e agitavam as águas, percebe? É mais ou menos assim que se procede na mesa do Cordeiro. A gente sacode a mesa como aquele anjo, e nós somos anjos. Estamos sacudindo o pão, que é as águas da palavra, percebe? Nós estamos agitando as águas. E quando agitamos as águas, né, os milagres acontecem. E qual é o milagre? O milagre que nós praticamos no dia de hoje não é um milagre como o Senhor Jesus Cristo fazia na sua época, não. Ele fazia na carne, mas nós fazemos no Espírito. Foi isso que ele nos legou. Esse é o legado dele para nós, tá certo? É fazer os milagres no Espírito e não na carne. Na carne a gente não pode tocar. Porque se a gente tocar na carne, na verdade, irmão Didico, nós estamos tocando no morto, percebe? Porque todos nós somos mortos, entendeu? Então a gente não pode tocar em defunto, né? Porque para nós o sagrado é o espírito, a carne para nós é morta. Então a gente estaria tocando em defunto segundo a lei mosaica. E como a gente está falando nessa coerência, então eu digo para você, eu não posso tocar em morto, tá certo? Porque isso é impedido, né? Pela lei espiritual, é uma lei espiritual. Só quem toca no morto é Cristo, verdadeiramente. Então, o Senhor Jesus, que é o Senhor da carne, não é o Cristo, é o Senhor Jesus, porque o Cristo é Espírito, o Senhor Jesus é o Senhor da carne. Então ele tocava no morto, porque ele tinha autoridade do Pai para fazer isso. Nós tocamos no espiritual. E qual é o milagre que a gente faz? Gerar vida. E que vida eu gero? Quando alguém chega a Cristo, essa pessoa saiu da morte para a vida, ou seja, ele era um morto, mas agora ele tem vida, e vida em abundância. Eu vou só até aí, tá, irmão? Eu acho que isso daí já foi uma boa dose de fé para o irmão, para sustentar e o irmão chegar definitivamente a Cristo. Eu acho que foi uma boa dosagem, tá bom, amado? Tem problema não, eu gravo em áudio e mando para os irmãos essa mesa de hoje, tá certo? Eu gravo em áudio, né? Porque para vídeo a gente vai ter que ver se dá, né? Se der, eu gravo em vídeo. Se não der, eu gravo em áudio. Engraçado que... Interessante isso, né? Algumas pessoas, né? Principalmente a irmã Malu, aquelas irmãs, né? Têm pedido muito que eu faça vídeo. Eu mesmo faça vídeo. Que não mande só da mesa, que mande vídeo. Aí eu falei para eles, né? Que realmente... Cristo em mim prefere dessa maneira, né, de compartilhar o pão com todos, né, como é que se diz assim, repartir, né, a minha parte de Cristo junto com os irmãos na mesa e não fazê-lo de uma maneira separada, tá certo? Foi isso esse foi o meu discurso para essas pessoas.
E eu penso realmente assim. Eu acho que a gente não tem que falar individualmente, mesmo a gente tendo muito para falar. O irmão Marcos tem muito para falar, eu também. Mas quando a gente fala junto, a gente acrescenta em muito. Quando a gente fala sozinho, o tal que fica direto em cima da gente. Entendeu? Então falamos, em parte profetizamos. Mas quando vem dois, aí o espírito de profecia é muito maior. Eu vejo dessa maneira, tá bem? Cremos que o Senhor Jesus, irmãos, morreu, como disse o Rodolfo, por todos, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não condenar o mundo. E então ele salvou o mundo. A partir do momento que ele salvou o mundo, agora o mundo também precisa ter uma recíproca, né? Que seria o crer na salvação, né? Crer na salvação de Deus. Muito bem. E o fato, Deus começou com o relógio, dá o tempo para isso, né? Então, de certa maneira, irmãos, nós dizemos que Deus se revelou ao mundo todo, né? Se revelou dando perdão, né? E dando a salvação. Mas o interessante é que o mundo não atentou para isso, né? O mundo não atentou para essa grande salvação. E se tornaram meio uns servos, né? Servos meio obstinados. E nós estávamos no meio de toda essa história aí, né? Nós no meio de toda essa história. Uma parte que foram 120, né? Que receberam esse favor inicialmente. E depois foi ampliando, como disse o Rodolfo, né? Foi ampliando. Mas o verdadeiro Israel somos nós, entendeu, irmãos? Então, parafraseando aí o fato, né? Todo mundo em geral, né? O mundo em geral era um mundo que deveria dar atenção para Deus e não deu, né? Então vejamos que o profeta diz, né? Focando do lado do espírito, né? Eu fui buscado dos que não perguntavam por mim. Eu fui buscado dos que não perguntavam por mim. Quem não perguntava por ele? Éramos nós. Quer dizer que o mundo, de uma maneira geral, irmãos, recebeu uma grande salvação, mas ao mesmo tempo entrou uma operação do erro que atingiu a todos, inclusive nós que estávamos no meio dessa operação. Certo, irmãos? E lá no meio desta operação, muitos de nós tínhamos uma sinceridade em conhecer o Senhor, queríamos, né, encontrá-lo, né? Queríamos achá-lo, né? Haviam isso. E Deus estava atentando para todos, e de certa maneira sim, continua atentando para todos, né? Mas de repente começou a aparecer uma minoria. Interessante, uma minoria, né? Essa minoria que não buscava ele, né? Mas essa minoria se interessava por ele. E a maioria não, né? Então, vamos esquecer aqui o povo de Israel em particular e considerar o verdadeiro Israel que somos nós, né? E o povo de Israel hoje, né, é o mundo. É o mundo que ora existe, porque o mundo é carnal, Israel era carnal, né? E aquela primeira figura é a tentativa, né, do Israel carnal, né, de cumprir a promessa e não cumpriu, né? E Deus cumpriu por nós todos, né? Então o Israel de hoje é o mundo inteiro, entende isso? Entende? O Israel que vai rejeitar. E o Israel que vai aceitar somos nós. Então tem duas categorias de povo, né? O povo que Deus morreu por ele, que é o mundo todo, todos os homens, né? E aqueles que buscavam o Senhor. Entende isso? Que não buscavam o Senhor, mas tinham um desejo de conhecê-lo. Não era ainda um povo. Interessante isso, né, irmãos?
Não sei se os irmãos estão conseguindo me entender, né? Havia um povo só, que é o mundo como um todo. E todos se tornaram servos, e de repente servos inúteis, né? E no meio de todos esses servos inúteis, né, Deus salvou um povo. E a tempestade aqui continua, vamos tentar mais um pedaço. Então o que eu queria dizer para os irmãos? Há 3 classes de povos, ok? O povo de Israel original, que eram os homens, né, religiosos, carnais, né, que lhe foi dado a lei. E existia o povo em geral, que era o resto do mundo, gentios, né? Com o endurecimento desse povo Israel, que era uma figura, sobrou o mundo todo. Deus veio e salvou o mundo todo, né? E salvando o mundo, ele rejeitou a religiosidade. Então o Israel carnal terminou e o Israel espiritual começou, né? E os outros, o mundo como um todo foi aceito por Deus, né? E se tornaram servos, né? Porque eles precisavam, para crer, para se tornarem filhos. Ok, irmãos? Então a nova nação somos nós no Espírito. Não sei se os irmãos estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer, o que eu senti, né? Então eu fui buscado dos que não perguntavam por mim. Quem não perguntava? Rodolfo, Marcos, Didico. Estou dando o exemplo dos irmãos que estão mais perto aqui, né? E outros mais. Paulo e outros, não é? Que não perguntavam por mim. Por exemplo, Paulo, ele se considerava, né, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, né? Acreditava que a vida dele estava sendo guiada por Deus, dirigida por Deus, né? E ele dizia, Deus te abençoe para cá, Deus te abençoe por lá, né? Vamos usar uma linguagem assim, né? Como é o povo de hoje, entendeu, irmãos? O mundo hoje é o Israel velho, entende? O velho Israel do passado, que era a nação carnal, né? Que não cumpriu a lei, e o Senhor veio cumprir por ela e salvou o mundo inteiro. Logo o mundo inteiro se tornou outra vez uma nação. Só que essa nação não dava atenção devida e continua não dando. Olha que interessante, irmãos. E do meio desta nação, né, Deus começou a levantar um povo. Entende isso? Então eu fui buscado dos que não perguntavam por mim. O que quer dizer isso? Nós estávamos tão crentes na religião e tão firme nela que não questionava, entendeu, irmãos? Aceitava toda a condição que a religião falava, que os homens diziam, né? Beleza, estavam aceitando, né? A imposição da Igreja Católica, por exemplo, tem um domínio universal, né? Atingiu o mundo inteiro, né? Interessante. Olha, bem, nós não perguntavam por ele, porque também achávamos que já o tínhamos, né? E claro que o tinha, porém não o conhecia, né? Não tínhamos um relacionamento como temos agora. Não temos o Espírito como nós temos agora. Deus tinha dado perdão, né? Mas o Espírito ele dá àqueles que vão crer, né? E os que vão crer e estavam religiosamente enganados são aqueles que não perguntavam por ele, entendeu? Então ele diz, eu fui achado daqueles que me não buscavam. Os irmãos buscavam dentro do sistema Deus, entendeu? Buscar no sentido assim de que eu preciso conhecer de verdade, tem uma coisa errada, né? Nós não temos, né, Deus como deveria ter, né? Alguma coisa estava errada. Observa. Deu outra piscada aqui. Pois é, estamos falando da primeira pergunta do Monte Dico, né? A respeito da questão de que será que Deus esqueceu de tudo? Será que toda a maldade do mundo ela não tem um freio? Deus não interfere, deixa por conta tudo? Que é a primeira pergunta, né? Onde que está Deus, né? Eu acredito que foi essa a primeira pergunta, não foi não, irmãos? Né? Não é isso? A pergunta do Monte Dico, se é que eu entendi,
Deve ser exatamente essa pergunta, não foi não? Bom, Rodolfo, irmãos. É, bem próximo disso, o entendimento do senhor está correto, né? Ele foi assim bem direto, né? Ele falou assim, porque a pessoa disse que o irmão, que Deus estava pesando a mão sobre o mundo, porque o mundo estava agindo ruim, né? É mais ou menos isso. Chega perto, sim, tá bem próximo disso, sim. Então, o que eu estava falando, irmãos? Que há três classes de povos, né? Os judeus, né? Os gentios, né? E a igreja. Muito bem. O primeiro povo, os judeus, foram esquecidos, né? Vamos usar essa linguagem nesse sentido, né? Aí Deus voltou-se para todas as gentes, que é o mundo todo, incluindo o judeu também, claro, todas as gentes, certo? E toda essa gente, na verdade, se tornaram servos, mas servos que se endureceram na sua cerviz, né? E não atentaram para a salvação tão grande para poderem crer. Eu vou ver se eu vou ser mais resumido, né? Para poderem crer. E de repente, no meio de todos esses gentios, né? Mesmo não tendo uma religião, né? No meio de todo esse gentio, a religiosidade operando, né? Nós estávamos perdidos dentro dessa situação, entendeu? Perdido no meio disso. Então, o que o Senhor diz aí, fui buscado dos que não me perguntavam por mim. Isso é, precisava de uma revelação, né? E essa revelação estava detida, né? Por exemplo, o perdão e a salvação do mundo era uma revelação que estava detida. Entendeu, irmãos? Ela estava escondida, ela estava obstruída pelo homem, pela incredulidade do homem. E muitos irmãos aí no meio de tudo isso, né, buscavam conhecer o Senhor de uma maneira verdadeira, né, mas não sabia exatamente dessa realidade nem a condição. Mas de repente, né, Deus se viu sendo buscado por pessoas que não perguntavam por ele. Deus foi achado daqueles que não o buscavam. Entende isso, irmãos? Havia uma necessidade no nosso espírito, porém uma satisfação na nossa carne. E é disso que ele está falando, né? Há um povo que se não se chamava do meu nome. Então eu disse, eis-me aqui. Então houve uma revelação para o arrebatamento, né? Para os chamados para fora. Então Deus começa a falar, irmãos, pelo Espírito, né? Qual a consideração, né, que o mundo teve para com ele, né? As nações, né? Estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde. E não é verdade? As nações têm feito o quê? Pessoas rebeldes, né? Nós estamos falando de uma maneira genérica. Claro que nem todos, né? Mas estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde. Deus está falando da salvação como um todo, sobre o mundo inteiro. Quem é o povo rebelde? O homem como um todo, que caminha por caminho que não é bom. E não é isso que nós estamos vendo? Os homens caminhando por caminho que não é bom, né? O que quer dizer caminhar caminho que não é bom, né? É baseado em entendimentos, né, particulares, né, por meio de algumas classes sociais, em defesa de alguma classe, de alguns interesses, caminho por caminho que não é bom, né, por entendimento que não é bom, né? Isto é, após os seus próprios pensamentos. E é isso que está acontecendo, não é, irmãos? Povo, né, que me irrita. Ou Deus será que não está irritado com essa situação? Claro que está. Povo que me irrita, né, diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, né? O que é tijolo? Tijolos. Tijolos são obras de homens, entendeu, irmãos? Queimar incenso é fazer oração, não é? Sobre tijolos, né? Isto é, dando mais glória ao homem do que glória a Deus, né? Entende? Sacrificando em seus jardins, né?
Os jardins são os redomos, né? Que nem redomos políticos, por exemplo, né? Assim no mundo existem muitos redomos, né? Redomos de interesses, né? De grupos em particulares e pessoas, são jardins, né? Esses são os jardins do mundo, né? Os jardins do mundo. Então, tudo isso, né, provoca uma irritação, porque o Senhor morreu por todos. Ele morreu para salvar o mundo e salvou o mundo do pecado, porém o mundo está se condenando, né, pelas suas próprias obras, pelo fato de não crerem, né, e não trilhar por um caminho bom, né? Eles estão assentando-se junto às sepulturas e passando noites junto aos lugares secretos. Não é assim, irmão. Não é na calada da noite que tudo acontece. Não é edificando o sepulcro de outros do passado. Ah, não, porque foi, né? Fulano, Bertano, Ciclano que disse isso, que disse aquilo. Em memória dele nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, né? Tudo isso secretamente, né? Nas noites, né? Junto eles fazem isso, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, né? Ora, o vaso é a pessoa, né, irmãos? O vaso é a pessoa. Comer a carne de porco, na verdade, é comer a palavra do homem, né? E essas coisas tornam-se abomináveis ao Senhor, né? Abomináveis ao Senhor. E eles dizem, né? Retira-te, né? Não te chegue a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Olha que coisa, né, irmão? Que coisa terrível, né? Eu sou mais santo do que tu. Isso está falando no contexto, irmãos, político e religioso. Não é o que acontece, irmãos? Não é? Porque nós temos, aproveitando a parte política, né, do Brasil, a gente está pegando como exemplo, né? Há muitos políticos que são religiosos, né? Ferrenhos, né? Muito conhecidos aí, né? Os irmãos conhecem, né? Agora eu não estou lembrando o nome de todos, mas tem muitos deputados federal e outros mais que são pregadores do Evangelho, dizem ser, né? Que são, né? E essas pessoas acreditam que têm, né? Que tem um conhecimento de Deus e de que não precisa aperfeiçoar nada, está tudo certo, está tudo perfeito, está maravilhoso, né? Então ele diz, retira-te de mim e não chegue a mim, porque sou mais santo do que tu, né? Quando nós falamos da verdade, né, eles dizem que a verdade deles, né, é melhor que a nossa verdade, entendeu? Isso quer dizer ser mais santo, né, do que você. Nós estamos em pleno julgamento, irmãos. Nós somos espirituais, estamos em pleno julgamento diante do mundo. O mundo está se posicionando, tomando posição, né? E dizem, sou mais santo do que tu, né? Aí o que Deus tem, qual o sentimento de Deus? Ele diz, esses são, né, um fumo no meu nariz, né? Um fogo que arde todo dia, né? E assim como está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, juntamente com a iniquidade de vossos pais, diz o Senhor, que fazem as mesmas coisas e fizeram no passado, queimando incenso nos montes. Que é incenso no monte? O monte, o irmão sabe que é entendimento, né? Incenso no monte é edificando o entendimento humano, entendeu, irmãos? Edificando o entendimento humano. E dessa maneira eles afrontam a Deus, né? Pelos seus entendimentos. E Deus, né, diz que não vai mais, né, considerar a medir, né, as obras mais antigas, né, que eles fizeram, né? Mas sim que vai tomar ação diante da realidade que eles estão vivendo hoje. Ok, irmãos? Bem, então, resumindo aqui o sentido, né? O Senhor diz, eis que eu crio novos céus e nova terra. Há um novo céu se manifestando e há uma nova terra se manifestando.
É aquilo como o Rodolfo diz, né? Há uma vertente, né, da verdade e de uma realidade que já começa a prosperar, né? Já começa a acontecer já no meio, né, dos homens, né? No meio dos homens que são os servos, né? O governo é servo, o político é servo, todos que prestam serviço para o homem são servos, né? Porém, nós que prestamos um serviço a Deus pelo Espírito, né? Não somos servos, nós somos filhos, né? Porque trabalhamos na construção do novo céu e de uma nova terra. Porém, já o Espírito de Deus opera no meio dos servos para que eles se submetam à condição desse novo céu e essa nova terra. Ok, irmãos? E nesse novo céu e nova terra, não haverá lembrança mais dessas coisas que vão acabar se passando, né? E nem mais haverá recordação delas, né? Porque o novo céu, a nova terra, vai superar, né, irmãos? Vai superar toda essa tristeza desse passado, né? Nós iremos nos folgar, nós iremos nos exultar, né? Nós haveremos de nos alegrar perpetuamente, né? Nessa nova criação, né? Porque ele está criando uma nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra, né? Para a alegria do seu povo como um todo, não é, irmãos? Da sua criação, né? Da sua criatura, que agora passa a ser chamado povo de Deus, tá? Povo de Deus. E então, irmãos, se edificarão novas casas, novas habitações, né? Haverá novos tipos de plantação, né? E todo mundo vai poder ter acesso à comida, todos comerão, todos edificarão, todos habitarão, não haverá mais pessoas sem teto, né? Todas as pessoas, né? Muitos plantarão, né? Não só para vender, né? Para os outros comer, né? Mas plantarão, né? E comerão junto da mesma comida com aqueles que não tinham anteriormente, né? Então, irmãos, todos os dias essas árvores, né, estarão juntas, né, como uma eleição de Deus, né, como um resultado da obra de Deus, né, como um resultado daquilo que o Senhor fez. Então, o que o Senhor fez na cruz, irmãos, é um resultado que ainda está sendo manifestado ao mundo. Nós temos o prazer, né, de, pelo Espírito, já poder viver esse resultado, né, antecipadamente, né. Mas isso vai acontecer, irmãos, né, novo céu, nova terra, né, novas edificações, novas plantações, né, não haverá mais ninguém com fome, nem mais com sede, né, não haverá mais perturbação, não haverá mais homem mau governando sobre o outro, né, porque um só será o Senhor, o Cristo de Deus. Ninguém mais vai trabalhar em vão, né? Ninguém mais terá filho para perturbação, né? Porque hoje ter filho acaba virando uma perturbação, né? Em vez de ser alegria. Mas no reino de Cristo, irmãos, não vai haver mais isso, né? Os filhos serão para alegria, né? Porque todos serão sementes benditas do Senhor, né? E tudo aquilo que descender deles será agora para alegria, né? O mal será extirpado, né, irmãos? Será tirado de toda a terra, né? Então é um novo céu, uma nova terra. Portanto, irmãos, Deus está ouvindo, né? Deus sabe todas as coisas, né? Ele conhece todas as orações, né? Ele sabe das aflições, ele conhece o lobo, né? E ele sabe o que é cordeiro, né? Mas nesse tempo, irmãos, né? O lobo e o cordeiro se apacentarão junto. Interessante, né? O lobo e o cordeiro se apacentarão junto, né? O leão não vai comer mais carne, agora ele vai comer palha, né? Como boi, né? Como boi, né? E que interessante, né? E o pó da terra será comida da serpente. Pois aí não farão mais mal e nem dano, né, a algum, né,
no monte santo do Senhor, né? A qual monte é o Cristo que está sendo, né, edificado em nós, né? É o único monte que haverá na terra, né? Toda a terra será aplainada, né? Mas Jerusalém estará num lugar alto, né? Esse monte será chamado o monte de Deus, é o monte do Cordeiro, e ele estará sobre esse monte. Então, irmãos, o lobo e o cordeiro vão conviver junto, né? O leão não vai mais comer a carne do homem, mas vai comer a palha, né? Isso é o resultado da plantação. Então, era isso que eu queria dizer aos irmãos, aí no sentido espiritual, né? Focando, né, para que os irmãos entendam, né, que hoje Deus unificou, né, a um só povo, né, porém a um só filho, né. O povo é povo, o filho é filho, o servo é servo, o filho é filho. Quando os servos, né, terminarem o seu trabalho, né, todos eles receberão a justa recompensa, né, uns para a direita, outros para a esquerda, né, muitos passarão vergonha, né, e receberão a sua devida punição, né, irmãos? A devida punição, a devida vergonha, né? E será recobrado o trabalho que foi colocado na mão deles. Então, a gente já sabe o resultado, que serão chamados de servos inúteis, né? Porque não fizeram, né, nem o que o Senhor mandou. Para ser servo útil, tem que fazer além do que ele mandou, né? Mas nem o que mandou eles fizeram. Por isso serão chamados servos inúteis, né? No entanto, Deus não vai matar os servos, né? Mas vai dar aos servos, né, a sua participação, mas vai entregar toda a autoridade, tirar a autoridade da mão dos servos e colocar na mão do filho, porque agora os filhos terão maioridade, né? Câmbio. Eu sempre procuro dar foco, vamos dizer assim, numa certa historicidade, né? Mas nos colocando no tempo que eu vejo, né, como o tempo nosso, né? E nós estamos entre o Adão e o Cristo, né? Nós nascemos e morremos nesse período entre Adão e o Cristo, né? E é aí que o irmão falou do Monte de Sião, quer dizer, ele é o primeiro e ele é o último, né? Ele é o alfa e ele é o ômega. E eu não sou o ômega, eu estou antes do ômega, né? Então, essas coisas, na verdade, na temporalidade, isso, na verdade, já aconteceu. E, na verdade, eu estou vivendo o presente, o meu presente é passado. Né? O passado é passado para Deus, né? Porque isso, na verdade, é como se estivesse acontecendo. Essa oportunidade de vida que o irmão muito bem colocou, né? É para dar oportunidade a nós de chegarmos a Cristo, exatamente isso, né? Mas quando a gente morre, chega, né? E como é que se diz assim? Todos chegam nesse espaço, né? E Deus já produziu esse fenômeno, né? Esse fenômeno já aconteceu, né? Então ele vai levando as pessoas a esse entendimento, quer dizer, num crescendo rápido, né, para que todos cheguem, né? E aí é a verdadeira volta, né? Eu entendo assim, né? Aquilo que o irmão tinha perguntado em segundo lugar, né? Porque é num crescendo, né, que a gente chega nisso, né? Nós chegamos antes, outros chegam depois, mas isso vai entrando num modo de fazer assim tão veloz daqui a pouco, né, quando a maioria, né, 51%, 52% já tiver Cristo em si, aí a coisa toma proporções geométricas, né, e aí a tendência é que isso vá muito mais rápido, né, muito mais rápido. É assim que eu vejo. É bem colocado, irmão Rodolfo. As pessoas não têm compreendido que a questão é entre Adão e Cristo, né? E continua essa questão, né? Entre o Adão e o Cristo, né?
O primeiro e o último, mas se o primeiro veio da costela de Cristo, né, ele é o primeiro, quer dizer, Cristo se interpôs, né, na condição de ser também Adão. Não envergonhou de ser chamado irmão. Olha que interessante, né? Essa interposição, né, de Cristo e o homem, né? Então, Adão foi perdoado e totalmente aceito, né? Aceito para receber a condição espiritual, né? Mas, aí alguém pergunta, mas Israel lá atrás? Esse é o que é o grande engano hoje, entendeu? O grande engano do mundo é querer copiar, dizer que é Israel, entendeu? As pessoas querem cumprir a lei novamente. Quem é Israel? Israel, na verdade, é a figura de Adão, aonde, vamos dizer melhor assim, Israel é o Adão a qual Deus dá a oportunidade dele cumprir a lei e de mostrar a sua justiça, entendeu? Ele deu para Adão, né, a condição de se aperfeiçoar e a condição dele mesmo aplicar a ser correspondente à justiça de Deus, entendeu? Só que Adão, né, pelo contrário, a lei mostrou né, toda a severidade dela, né, e mostrou toda a impotência do homem chamado Adão. Portanto, olhando Deus e vendo que não havia possibilidade do homem cumprir a lei, né, de o homem ser justo diante de Deus, né, então Cristo vem e toma o lugar do homem, interpõe e toma o lugar do Adão para cumprir a lei. Então observa a interposição de Cristo, né? De que ele vai e se torna o primeiro, e ele é o primeiro e é o último, né? Quer dizer, o primeiro porque Deus criou o homem para ser espiritual, né? E é o último, por quê? Porque ele passou pelo homem carnal e novamente voltou à condição original, né? Daí ele é o primeiro Adão e o último Adão, né? O primeiro que é o Cristo e o último que é o Cristo. Olha que interessante, né, irmãos? Então, qual é o problema hoje do mundo? A maior dificuldade dessa resistência que a gente chama, né, dessa oposição que há contra a igreja. Exatamente isso, né? O homem não se satisfaz com aquilo que Cristo veio e aniquilou, entende? O Senhor Jesus disse, olha, vocês não conseguem cumprir a lei, vocês não conseguem ser justos diante de Deus. Tudo que vocês fazem no final é trapo de imundície, não serve para nada. Não tem jeito, né? Então Cristo veio e tomou o lugar do homem para cumprir a lei e livrar o homem da exigência dele praticar a justiça para ser salvo. Ele não conseguia se salvar praticando justiça própria. Só que o homem, né, que é o velho diabo, né, não quer acreditar e ainda quer persistir, né, praticando a justiça e ver se convence a Deus e que ainda ele consegue ser justo sem considerar, né, esse sacrifício de Cristo que para eles é um absurdo, né? Mas que Deus faz isso como um ato de amor. Entende isso, irmãos, né? Então, observe, hoje só existe, então, Adão e Cristo, né? Como Cristo se interpôs, né? Nós, os que cremos, chegamos em Cristo, na condição do Adão original. E os que não creram ainda, continuam na posição de Adão, entende? Então, tem dois Adão aí querendo se manifestar, né? Entende isso? Existe o Adão, né, ainda diabólico, que não aceita o perdão, que continua querendo praticar justiça, que continua ainda querendo alcançar a salvação, né, por meio das suas práticas de justiça, da lei, de tudo mais, né? E isso já está resolvido, essa questão, né? Deus não quer que o homem prove mais nada. Não quer que o homem prove mais nada. Quem prova é Deus. Deus provou seu amor para conosco quando nos deu o seu Filho. Então está executado. O amor de Deus venceu. O amor de Deus venceu o diabo que estava no homem. O amor de Deus venceu, né, o sacrifício do homem.
O amor de Deus venceu a justiça do homem. O amor de Deus em Cristo, né, rompeu essa situação. Portanto, hoje nós temos o quê? O Adão, né, e Cristo. Ainda continua o Adão resistente. Mas esse Adão, irmãos, é interessante, né, que uma parte desse Adão, né, creu e passou a ser administrador. Eu estou falando creu num certo sentido. Porque se você perguntar se a pessoa crê que Jesus morreu na cruz para salvar ela, todo mundo acredita. Todo mundo acredita nessa história, né? Todo mundo sabe que Cristo morreu, que Jesus morreu. Essa é a história de amor mais bonita que o homem tem para contar, né? E essa história veio de Deus, muito bem. Só que eles, pegando essa história, né? Todo mundo não comemora o Natal, irmãos. Todo mundo não comemora o dia 25, todo mundo não lembra da manjedoura. Lógico que lembra, né? Todos lembram, essa é uma história que está no mundo inteiro. Né? Onde que não está? Na Rússia, está em todos os países. Né? Até no Japão imperialista, tão cheio de minhoca na cabeça também, não é? Comemora o Natal no mundo inteiro. Então, há uma razão, né, de Cristo estabelecida, né? Porém, o homem, né, se dividiu em duas partes, né? O homem religioso, que ainda tenta cumprir a justiça, né? E o homem servo, né? Que procura, né, por meios, né, humanos e políticos, né, queria fazer a vontade do povo, de uma maneira geral, e não a vontade de Deus, né? Então, é como se o Adão dividisse em dois, né? Como está a besta lá em Apocalipse, né? A que sobe da terra e a que sobe do mar, né? Os dois estão divididos, né? Mas, na verdade, o Adão é um só, né? Porque Cristo também se fez carne e não se vergonha de ser chamado irmão. Eu não sei se os irmãos captaram isso aí no espírito. Câmbio. É verdade, irmão Marcos, e a gente captou sim. Mas eu vejo através das pessoas, né? Quando eu converso com as pessoas, eu hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que, quando eu expliquei para ela que o pecado foi um só, né? Foi o homem querer ser Deus. E que os pecados, como são chamados pelo mundo, Deus não imputa mais a transgressão. Só que a pessoa tem dificuldade de entender isso porque o sistema religioso contaminou por demais essa matéria na mente da pessoa. Então isso é o vinho da Babilônia. Essa contaminação é poderosa, essa contaminação é contundente e difícil de ser rompida. É uma linha de oposição mesmo. É uma linha de oposição, porque não deixa, às vezes, o homem fica buscando uma meritocracia, né? Não, mas fulano não merece ser salvo. Não é você que avalia isso, cara pálida. Não é você. Você não tem nada com isso. Deus está pouco se lixando para a sua opinião. Deus quer saber da opinião dele, porque ele é soberano. E soberano não deve satisfação a ninguém. Soberania é isso. O Deus não tem que dar satisfação ao homem dos seus atos. Muito pelo contrário, o homem é que tem que dar satisfação dos seus atos ao Pai, porque ele é pai e nós somos filhos. E filho dá satisfação ao Pai. Percebe? É bem diferente. Então você não pode atribuir meritocracia a uma coisa que Deus quis fazer. Outra coisa que eu procurei explicar é que Deus estava vindo buscar uma coisa que era dele, porque há um só Espírito. Almas há diversas, mas Espírito é um só. Então, na verdade, lá no fundo, Deus veio buscar Ele mesmo. Trouxe ele mesmo. Por quê? Porque a centelha divina, ela está em todos os homens, está nos animais, nos vegetais, nas bactérias, em tudo. E ele não aceitou essa derrota para a morte, essa derrota para o pecado, essa derrota para esse homem que quis ser Deus. E abdicou completamente como é que se diz assim? Quis soberania para si.
Olha só, o homem quis soberania para si. Ele quis ser o Deus da sua vida. Então Deus falou o quê? Explicando para a pessoa hoje. Deus permitiu que isso acontecesse. Ele falou, não, então agora o homem é como um de nós. Falou Cristo e Deus conversando assim, se a gente pode falar dessa maneira, né? Cristo e Deus conversando, disse, olha, o homem agora é um de nós. Então, a partir de agora, ele também vai gerar filhos, né? Conforme a gente já tinha falado acerca do casamento, que o homem passou a gerar filhos naturais, mas ele só passou a gerar filhos naturais, e isso foi muito bem observado, depois que saiu do paraíso. Não é verdade? Depois que saiu do paraíso. Eva, então, concebeu e deu luz a Caim, e logo depois a Abel, né? Foi assim que aconteceu, fora do paraíso. No paraíso, o homem não podia ter filhos. Quem tinha filhos era Deus, através do modelo bom, perfeito e agradável. Essa era a árvore da vida e as outras árvores, né, chupavam daquela mesma seiva. Esses eram os filhos de Deus, eles eram gerados de Deus. Mas o homem, quando se fez Deus, passou a gerar seus próprios filhos carnais, como ele é. Então a pessoa queria chegar e dizer, só porque ela nasceu aqui na terra, que ela é filho de Deus, não é não. Deus morreu por todos, sim, para chegar a gerar eles como filhos. Mas eles não aceitam ser filhos de Deus. Essa é a questão que você bem colocou agora, né? Estamos exatamente agora no âmago da questão. Deus fez isso para que todos voltem para a situação do Éden. Quer dizer, que todos voltem a ser árvores. E a árvore da vida seja aquela que dá a seiva para cada um. Mas só pouquíssimos entenderam isso e se permitiram ser árvores desse jardim. Então os demais que estão no mundo e que foram e que Cristo morreu por eles, né? Morreu por todos eles. Então eu expliquei isso, que todos, sem exceção, todos pertencem a Cristo. Cristo é Senhor e Salvador de todos. Não importa se é branco, se é preto, se é asiático, se é amarelo, se ele é Rosa Cruz, se ele é maçom, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é ortodoxo. Não importa se ele é brahmanista, budista, não interessa o que ele é, se é espiritista, não importa. Deus morreu por todos, através de Cristo. Só os espíritas não aceitam muito isso, que dizem que Cristo não, a salvação não vem dessa maneira. Não é assim que se salva. Só através de muitas vidas que o homem, quer dizer, piora a condição, né? Ainda piora a condição, porque aí coloca o homem realmente como centro da sua própria vontade, né? E jamais Deus como centro da vontade. Então Deus não é Deus para o espírito, porque ele não tem esse tipo de entendimento. Embora o discurso dele seja esse, eles não procedem dessa maneira. Falam muito bonito de Cristo, tem muitas passagens de espíritas que são assim, tem uma aparência de maravilha, mas infelizmente não concentra no ponto focal da salvação, porque não entende dessa maneira. Ele entende que precisa viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer, e aí vai aperfeiçoar. Pode ter 1 bilhão de vidas e não aperfeiçoa, porque o homem no estado de mente pecadora não aperfeiçoa, jamais. Mas tem pessoas que são muito boas. Sim, com o tempo algumas pessoas são muito boas, mas independente de ser espírita, de ser evangélico, de ser ortodoxo, de ser católico, não importa, algumas pessoas são realmente muito boas, por escolha própria. Elas acham que aquilo é bacana, elas já nasceram com esse perfil. Então, elas já compreenderam por si só, independente de uma religião, as tutelar, servir de aio, servir de tutor. Independente disso, ela gosta de praticar o bem. Claro que comete falhas como todo mundo, mas são falhas humanas.
E como eu disse antes, Deus nunca imputou pecado depois da morte remidora de Cristo, não imputou. Ele diz, não imputou transgressões. Então, o pecado foi o original, o pecado foi o homem querer ser Deus. E os pecados são transgressões humanas, eu expliquei. As transgressões humanas são puníveis com a lei dos lugares, dos países. Antes era a lei de Moisés, agora é a lei dos países, a lei do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da China, do Japão, cada um aplica, não é verdade? E os irmãos entre si, eles podem ter uma vida melhor ou pior, né? Ter uma vida de céu ou uma vida de inferno. Eu expliquei isso direitinho, mas a pessoa tem dificuldade para compreender por causa do vinho da Babilônia. Ela chega perto, mas aí algo ainda a retém. Tá certo? Algo ainda retém. Por quê? Porque esse é o ranço que eu sempre falo, que a irmã Valdiza comenta, né? O irmão Rodolfo sempre fala do ranço. Isso é ranço. Isso é aquela manteiga rançosa. A manteiga acabou, mas o ranço continua. Entendeu? Então é difícil tirar. O vinho já foi bebido, mas a embriaguez continua. É algo parecido. Isso é o ranço. Percebe? Isso é um troço rançoso, é um troço que tem um gosto ruim. Então a pessoa fica querendo ver mérito nos outros, quando ela não vê nem mérito em si própria. Qual o mérito dessa pessoa? Se ela olhar no espelho, ela vai ver que ela não tem mérito algum, que ela tem algumas coisas boas, mas olha o lado ruim dela. Será que ela não avalia o seu lado ruim? Quando ela olhar no espelho e ver o lado ruim dela, ela vai ver que o diabo ainda leva vantagem. Tá certo? Esse é o ponto. A não ser quando você entra em Cristo, começa a ver os outros da mesma maneira. Se você não fizer isso, você vai ver o diabo na frente do espelho. Porque você vai ver que tem mais desvantagens do que vantagem no homem natural. Essa é que é a questão. E esse é o ponto que eu deixo aí para os irmãos para poderem falar um pouco mais. Podemos dizer também, né, Rodolfo, que até o sentido do pecado estar no plural também, né, é que o pecado opera duas vezes, né, os pecados, né. O primeiro pecado do homem, né, o Senhor veio na cruz e perdoou a todos. Note bem, irmãos, perdoou a todos os homens. Muito bem, a gente continua insistindo no ponto. Perdoou todos os homens, né. E interessante que quando o Senhor perdoou todos os homens, ele resgatou a condição do homem retornar ao paraíso, né? Ele deixou a administração na mão dos homens para continuar colocando o nome nos animais. O que quer dizer isso? Que depois da morte de Cristo, o homem continuou, né, na administração, né? Como um servo mesmo, né? Como um servo. Só que agora eles já estão usurpando o poder outra vez, porque eles estão pressionando o filho, né? Aqueles que são filhos, eles querem ter o domínio e o controle. Então, eles estão pecando a segunda vez, né? Que o pecado da primeira foi querer ser Deus. Agora, Deus veio, né? E tirou eles desse pecado, né? E deu liberdade para eles continuar na administração da terra, digamos assim, certo? Eles ficaram na administração, só que eles continuaram, né? Como servos, né? Mas só que eles continuam com a mesma obsessão, né? De querer dominar, né? Uns aos outros, né? E não serem servos, né? Como servos de Deus, que tudo que faça para Deus, né? Não, eles continuam, não, isso eu faço para o fulano, isso eu faço para o grupo A, para o grupo B, né? Eles querem dominar uns aos outros e voltam a querer ser Deus novamente, né? Buscando poder absoluto, se centralizando, né? Então o homem peca a segunda vez, ele perdoa uma vez, o homem outra vez, né? E haverá então um segundo julgamento, né? Daí a gente fala o retorno de Cristo, né? Teve a primeira vez, haverá uma segunda vez, né? Esse é o sentido para liquidar com a situação, né? Então, são os pecados do homem, né? Ele peca duas vezes, câmbio. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Isso é colocado. Mas, como Cristo já era o primeiro e é o último, e nós estamos no meio, isso já aconteceu.
Eu entendo assim. Isso já aconteceu. E se isso já aconteceu, então, né, essa fala para o pessoal que não está na mesa do Cordeiro, essa é uma fala que, para mim, né, na minha maneira de falar, é insípida. Né? Ela não tem gosto, né? Por que ela não tem gosto? Ela perde o sabor na medida que já aconteceu, percebe? Eu vejo assim, porque o problema todo é que as pessoas ficam centralizando as coisas na Escritura. E a Escritura retrata uma história ocorrida, e não uma história que vai ocorrer. Mesmo o Apocalipse já aconteceu, porque Cristo é o alfa e o ômega. Isso não muda, gente. Não muda, ele é alfa e ele é ômega. Se ele é alfa e ele é ômega, tudo que aconteceu, aconteceu no meio do caminho. É uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor. A Escritura é uma história de amor. Está mostrando a história de relacionamento entre o Cordeiro e a sua noiva, entre o noivo e a noiva. Por isso é que tem um Cantares de Salomão falando desse grande amor, né? É lindo isso, né? É poético. Mas, na verdade, é uma história de rebeldia, é uma história de matanças, é uma história de tudo, mas que está incluído no meio dessa coisa. Então, eu vejo assim, eu vejo que esses, entre aspas, pecados, de fato, é um fato que não tem dúvida, né? É indubitável isso, né? Não tem a menor dúvida que isso eram pecados, né? E Deus estava, na verdade, essa é uma espécie de Hebreus 6,4, né, irmão? Teria que ter um outro Salvador, porque eles entraram em pecado outra vez. E se eles entrarem em pecado outra vez, eles não têm salvação, tá certo? Então, salvação na alma, não salvação no espírito. Então, eles morrem e estão no inferno que eles escolheram para si, tá certo? Mas aí é que a pessoa fica perguntando, mas o cara foi salvo? Isso não é da sua conta. A pessoa fica estudando a palavra e fica querendo se enquadrar naquelas coisas que estão ali. Só que são fatos ocorridos. Como é a sua vida? Cristo morreu por você. Como é que você se comporta? O que você... Aquilo que o irmão Marcos fala. O que você diz da sua vida? Ele não diz nada, meu irmão. Ele não tem que acrescentar. Ele fica preocupado com os outros, preocupe-se com você, com o seu umbigo nessa hora. Você não se preocupa tanto com o seu umbigo na hora que é para comer, para beber, para farrear, para não sei o quê. Se preocupa com isso. Agora, chega na hora da salvação, quer saber da dos outros. É muito fofoqueiro, né? Então eu acho que isso tem que acabar dessa maneira. Eu não fico dando explicação muito para esse tipo de pessoa e de conduta não, sabe, irmão Marcos? Eu corto o papo ali, porque ele tem que saber daquilo que leva ele lá. Eu não estou aqui para ensinar estudo bíblico para ninguém. Aquilo que eu falo, quer estudar Bíblia, vai estudar com religioso. Eu não sou religioso, não estou aqui para explicar isso não. Você quer entender? Entenda pela fé o princípio da salvação. Cristo morreu por você, entendeu isso? Entendeu? Não entendeu? Repito de novo. Não entendeu? Mais uma vez. Se ele continuar insistindo em sair fora do troço, eu bato por ele e vou embora. Eu não falo mais com ele, não. Porque não é para ele entender. Ele não vai entender. Ele vai morrer sem entender. Ele volta para Deus que o criou, porque ele é centelha de Deus. Ele é um pedacinho daquilo que Deus veio e morreu para levar de volta. Então ele vai levar de volta, porque ele morreu por todos. Então ele fez a obra completa. O espírito volta a Deus que o criou. Entendeu? Agora o corpo volta para o pó. E a alma pode estar rigorosamente no inferno e no lago de fogo, porque foi essa a semeadura e a colheita que ele teve. Né? Durante a vida ele teve uma vida devoluta, uma vida não voltada para a fé naquele que o salvou, aquele que o salvou. Então ele está colhendo aquilo que ele plantou, ele está colhendo o inferno e o lago de fogo de uma mentalidade deformada. Então ele vai colher isso sim, e isso já aconteceu, não vai acontecer. A pessoa hoje aqui na Terra, que ainda se considera viva, vamos dizer assim, nós, né, que estamos vivos aqui, né, quem está em Cristo já está vivendo esse céu na Terra, mesmo tendo algumas tribulações. Agora, quem não está em Cristo vai sofrer um inferno em vida. Por quê? Porque vai se angustiar com coisas,
tudo para ela vai ser muito exacerbado, porque ela fica querendo bênçãos materiais, como sempre pediu às pessoas da lei. Essa é a maneira como eu vejo. Eu procuro ser o mais prático possível e reto, porque as pessoas ficam querendo dar volta, querendo explicações pela Bíblia. Então, filho, vai estudar sozinho, porque eu não vou te ensinar, não. Eu mostro para Deus o caminho. Você quer entrar no caminho? Tamo junto. Não quer entrar no caminho? Pode ir sozinho, filho. Pode ir sozinho. Não quer a mão? Não. Então vai sozinho. Porque até para os filhos Deus ensina isso. Pega na minha mão, segura na mão de Deus e vai. Ele não quer segurar na mão de Deus, amado. E eu vou ficar perdendo tempo para explicar uma pessoa que não quer segurar na mão de Deus? Não perco tempo não, irmão. Sinto muito. Isso é cajado mesmo. É cajado do Senhor mesmo. Se não quer segurar na mão de Deus, ele não dá a mão, não. Ele bota a mão. Você quer pegar? E pegou. Ele dá a mão. Você está no fundo do poço, ele estica a mão. Se você pegar, pegou. Se você não pegar, sinto muito. Perdeu o trem. Né? Ele sondou você, ele deu a oportunidade a você, às vezes, várias vezes deu a oportunidade a você, mas você é tão teimoso e recalcitrante que continua indiferente ao clamor do próprio Deus. Então, querido, se você não faz questão de ouvir a voz de Deus, Deus também, né, parou de falar com você. Então você é um ser morto. Né? Você é um ser morto. Alma morta, né? Alma não deixou de ser vivente, passou a ser uma alma morta, morta para Deus. O espírito voltou para Deus, o corpo foi ao pó, mas a alma está morta. Eu vejo dessa maneira. É isso aí, irmão Rodolfo. Vou falar uma coisa aqui espiritual, né? Espiritual. O homem hoje está numa situação, né, irmãos, que de certa forma, o que aconteceu? Deus abriu a operação do erro para que o homem se exacerbe, né, no seu pecado. Isso é um certo sentido, né? Deu corda para o homem, né? E muita gente está reclamando quando vê essas coisas acontecendo, diz, mas cadê Deus, né? Deus devia fazer tudo isso aqui funcionar bonitinho, né? Então, a política tinha que ser bacana, essas coisas iam ser bacanas, tinha que ser certo. Existe uma revolta do homem, né? Da natureza. Claro, até a gente entende isso, né? Mas, na verdade, é o homem também gemendo, né? Gemendo a sua queda. É o homem gemendo, né? A sua plantação que colheu e está colhendo espinho, né? Na verdade, é o homem gemendo por tudo isso, porque todos estão sofrendo, né? Interessante isso, né, irmãos? Parece que é antagônico a gente falar isso, né? Mas o homem, do que se queixa o homem, né? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, né? Então, na verdade, é isso que está acontecendo, né? Parece ser uma coisa, né? O homem está espantado, né? Com aquilo que ele elegeu, né, não corresponder à realidade, né? Então, o homem está se queixando de uma situação que é dele mesmo, de certa maneira, né? E que Deus permitiu essa exacerbação, né, com essa operação do erro, né, para chegar ao fim, né? Para ele dar uma sentença final e mostrar para o homem, né, que o homem não creu naquilo, no perdão dele, né? Câmbio. Captaram aí, irmãos? O homem está se queixando, né, daquilo que ele mesmo instituiu, né, daquilo que ele mesmo colocou para representá-los, né? Na verdade, o homem empoderou o homem, né? E aí colhe essa coisa toda, né? E achando que Deus não ajuda o homem a ser Deus, né? Pelo contrário, né? Tá mandando chuva, tá mandando as coisas todo dia, né? E o homem que continua, né? Aborrecido. Isso parece conto de Monteiro Lobato, reinações de narizinho, né? Parece uma coisa bem assim, né? O homem fica reclamando, ele reina sobre a terra direto há muitos anos, né? E ainda reclama
da sua própria incompetência. Então não tem que reclamar, né, irmão Marcos? Não tem que reclamar, mas reclama, né? Reclama assim mesmo, né? Está tendo todas as oportunidades de justiça que Deus deu. E como é que ele consegue colher essa justiça? Crendo. Se ele crê, a justiça se faz na vida dele, não é? Mas basta crer, né? Mas ele não quer crer. Ele quer continuar achando que ele tem que fazer. Então, vai ficar, como eu sempre digo, vai ficar como o cachorro correndo atrás do rabo, sem conseguir atingir essa condição. Ou seja, continua querendo ser Deus da sua vida. Então, filho, não tem jeito. É uma bola de neve. Ela cada vez cresce mais. É como você falou. É a operação do erro. Perfeito. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Uma hora explode esse troço. Numa hora vai bater lá no fundo do barranco e vira farinha, né? Acaba. É isso aí. Esse é um lago de fogo, irmão. Isso aí vai ficar ali sem solução. Ardendo para sempre, né? Vai ficar ardendo, porque cavou a sua própria sepultura, cavou o inferno para a sua vida e cavou o lago de fogo. Quer dizer, não tem como o homem chegar no céu. No céu de Cristo não tem. Porque ele está criando o inferno e o lago de fogo interpondo. Ele criou o véu novamente. O véu é impossível o homem romper, né? Só um outro Senhor para fazer isso. E não vai ter outro não, né? E não vai ter outro. Isso eu canso de explicar para a pessoa que está saindo da religião, que essa interposição é que não deixa o homem chegar, mas não adianta, eles querem porque querem. A gente só lamenta, né? Eu posso fazer mais, né? Não posso pegá-los pela mão e conduzi-los para os pastos verdejantes. É preciso que eles ouçam a voz do bom pastor, porque eu não sou bom pastor, eu sou apenas um porta-voz do bom pastor, né? Eu posso trombetear para ele, eu trombetei, mas o cara não quer ouvir, ele quer ser surdo, eu não posso fazer nada, né? Então, é bem assim, é duro, mas é a realidade. Se você não quiser ouvir a voz do bom pastor, quiser continuar ouvindo homens, você vai continuar na condição de vida infernal e quando morrer, vai para o lago de fogo. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse é o caminho já escolhido pelo homem. Se não escolher o caminho de Cristo, já está condenado. Essa é a questão. Então, precisa de julgamento? Já está julgado, ele está literalmente julgado. O homem já está julgado. Se ele quer Cristo, ele está no céu. Se ele não quer Cristo, ele já está condenado. E pronto, e já está julgado. E já está sepultado. E acabou. Entendeu? Acabou ali. Entendeu? O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó e a alma está morta. A alma está morta. Porque ele escolheu o caminho da morte. Mas o espírito está salvinho. Do mesmo jeito que a gente falou desde o início. O espírito está salvo. O espírito de todos está salvo. Porque ele não é nosso, ele é de Deus, né? Então a pessoa precisa entender essas coisas, né? Separar o que é. Não adianta reclamar, não adianta se lamentar, porque essa é a posição do homem. O homem quer ser Deus na sua vida. Então continua com o seu livre-arbítrio e continua morrendo e indo, né, para o lago de fogo. Tá certo? Não posso falar diferente disso. É o que eu sinto no meu espírito. E é um clamor de Deus, né? Ele gemeu, agora chega, está cansado. É como você falou antes, está cansado, já chega, acabou o tempo. É mais ou menos assim, é como se o tic-tac do relógio de Deus tivesse parado, sabe? Chegou, acabou, naninha, não tem mais. O relógio, tic-tac, pum, parou, não bate mais. Então, como diz o outro, quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. É assim, né? Quem atingiu, atingiu. Quem não atingiu, lamento. Teve todas as oportunidades. Ah, mas e essa geração? Essa geração também teve oportunidade. Todas as gerações tiveram oportunidade. E outras depois da nossa vida aqui, terão também. Tá certo? Porque esse modus contínuo, eu não creio que vai ter um basta assim geral. Não penso dessa maneira, não. Eu penso que isso é em total. É preciso que todos venham a entender isso. Como é que isso vai fechar lá no final? No espírito a gente vai ver isso depois. Mas no momento, como eu vejo, é assim.
eu cumpri, vamos dizer assim, o caminho que Deus colocou para mim. Ele me deu a dose de fé, eu cheguei a crer no meu mental, né? Traduzi isso para o espiritual, vim para as mesas, comecei a aprender na mesa do Cordeiro, cheguei no Cristo. Ajudei os outros, colaborei com os outros, compartilho com os outros, né? Faço a minha parte. Mas os outros não querem. Então, eu combati, como diz Paulo, combati o bom combate. A gente continua combatendo até o fim da vida, né? Encerrei a carreira, porque quando chegar no fim da vida, você fez o que tinha que fazer. A gente vai continuar fazendo essas coisas que estamos fazendo até o fim. E guardamos a fé já desde o momento em que nós cremos, né? Então, eu já vejo cumprido o nosso propósito com Deus. A gente sabe para que a gente veio e para onde a gente vai, né? Perfeitamente. Agora, explica isso para os outros. O cara não quer aceitar. É aquela história. Bate a poeira da calça e parte para outra cidade. E vai falando. Enquanto vida tivermos aqui na Terra, né, nós vamos fazer isso. E vamos ficar exatamente na mesma condição do nosso irmão Paulo, que foi o primeiro, né? Vamos dizer assim, quase que o fundador disso tudo, né? O fundador disso, na verdade, é Cristo, né? Até falando nisso, né, Rodolfo, irmãos da sala, sobre a conscientização e a responsabilidade, né? Eu até queria agradecer ao irmão Rodolfo por esse entendimento, né? De dar valor para a mesa de Cristo, de repartirmos o pão juntos, né? Há uma tendência do homem em querer eleger um outro, você vai ser a pessoa que vai repartir o pão e nós só comemos, nós não repartimos. É uma tendência humana essa, né, irmãos? É interessante, né? É uma tendência humana do homem dar responsabilidade para um só partir o pão, né? E não, você faz vídeo, você faz filme, você faz isso, nós vamos aprender com você e beleza, né? E ninguém fala mais nada. Mas eu agradeço a Deus pela visão aí que o Rodolfo teve, né? E a atitude, né? De falar, não, vamos continuar repartindo o pão na mesa, né? Então vamos ter atitude isolada aqui, né? Eu sou o mestre e todos vocês, né, são os alunos, né? E é realmente verdade, mas não podemos agir assim, né? Nós temos que repartir o pão, né? Os irmãos não repartem porque não querem, né? Não querem. Não sei se não querem responsabilidade, sei lá. Mas será requerido de cada um isso, né, irmãos? Porque a mesa é uma instituição de Cristo, né? Parafraseando isso historicamente, eu vou falar para os irmãos mais um pedacinho aqui. Eu estava vendo um filme histórico aqui, né, a respeito de Adolf Hitler, né, lá da Alemanha nazista, né? E o que eu achei interessante foi que os irmãos que uma ideologia de um homem, né, que representa o próprio diabo, né, porque ele estava com uma astúcia de fazer guerra, o negócio dele era fazer guerra, né? A gente entendeu que o negócio dele era fazer guerra mesmo, e que ele tinha muita raiva, né? E queria vingança, né? Que estava relacionado com a Primeira Guerra Mundial e outras histórias lá da Alemanha e tudo mais, né? Do berço lá. Bem, mas o que eu achei interessante para parafrasear o que nós estamos falando no espírito aqui é esse momento histórico, né? Que o povo elegeu e deu autoridade para ele e ele envolveu na morte de 60 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? A Segunda Guerra Mundial. Mas o interessante notar nisso, irmãos, é que o povo às vezes reclama, né, e quer se isentar, né? Reclama e quer se isentar. Não, fulano reparte o pão, né, e nós aqui tá tudo beleza, vamos comendo, né? Foi mais ou menos isso. Deram toda a autoridade para o Hitler, né? Ele passou a ser o chanceler, né? Passou a ser a autoridade máxima e virou um Deus, né? Virou um Deus. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que depois que ele criou os campos de concentrações, que foram muitos, né, em todas as cidades e países, né? O que eu acho interessante foi quando os aliados, né, recuperaram, derrotaram, né, o nazismo, né?
O interessante que eu achei assim foi quando eles chegaram nos campos de concentração, né? Os soldados americanos e outros, né? Viram toda a cidade que circunvizinha, né? Que se tratava Polônia, Tchecoslováquia, tudo mais, principalmente aquele eixo ali, né? O pessoal era indiferente à situação, entendeu, irmãos? Do campo de concentração saía aquele cheiro de carne queimada, né? Que invadia a cidade. Mas o povo, de uma maneira geral, tanto alemães como outros que concordavam com o regime, né? Eles ficavam quietos, né? Fazia de conta que não estava acontecendo nada, né? E milhares de pessoas morrendo no campo de concentração, né? Essa indiferença que é interessante notar, né? E o que eu gostei dos aliados foi quando eles tomaram os campos de concentração, né? Eles acharam, e entrevistando o povo não acreditava, né? Então o que eles fizeram, né? Fizeram uma fila, fizeram o povo da cidade, né? O povo da cidade, as mulheres, família, vem cá. Venham olhar isso aqui de perto. Vocês elegeram, vocês, né, concordaram com o regime. Vocês estão dizendo que não tem participação nenhuma. Vem cá, fizeram eles entrar no campo de concentração, passar por aquela sala cheia de corpos amontoados, aquele fedor terrível, né? Fizeram eles entrar lá, olhar, sentir na pele. Escalaram, né, muitas pessoas, né, para enterrar aqueles mortos, carregar na mão mesmo e fazer o enterro deles, né? Pegaram os oficiais, né, da alta patente, da SS e outros mais, fizeram eles entrar nas mesmas salas, né? Sentir, né, a coisa ali na pele e ver o horror, né? Trancar a porta para eles ficarem lá dentro e sentir a situação, né? E isso eu achei assim interessante, né? Para parafrasear assim historicamente aquilo que nós estamos falando no sentido espiritual, né? Porque o povo acha que, sabe, não, nós damos autoridade para você repartir o pão, você reparte o pão e nós vamos comendo, né? Vamos comendo e tal. Tá errado, irmãos, né? Cristo não instituiu a ceia desse jeito. Ele fala para os irmãos sentar todos juntos, né? E repartir o pão entre vocês. Lembra como ele passou o pão uns aos outros? E todos foram repartindo, né? Todos repartiram, né? O cálice também, todos beberam juntos, né? Então é uma hipocrisia religiosa querer fazer isso, né? E ainda bem que irmão Rodolfo, pelo Espírito, está vendo essa realidade, né? Como é bom a gente partir o pão, não é verdade, irmãos? Aonde parte o pão, há comunhão, né? E aí a vida, né? É o Salmo 133. Aí a vida produz, né, irmãos? Mas não pode jogar essa responsabilidade, né, sobre uma única pessoa e dizer, não temos nada a ver com o assunto, sabe? Nós estamos isentos, né? Pois é, câmbio. Eu também vejo, não digo todos, claro, a gente jamais pode generalizar, porque afinal não estamos dentro das pessoas. A gente, em parte, sabe, em parte profetiza, como a gente, como diz a própria Escritura, que em grande parte é a palavra de Deus, a maior parte dela é a palavra de Deus falada por muitos homens maravilhosos aí, né? Homens como nós, né? Homens que têm Cristo, né? Nas suas vidas, né? Teve Cristo nas suas vidas, que tem Cristo na sua vida, porque eles têm, na verdade, eles têm vida eterna. Como eles têm vida eterna, eles têm Cristo na sua vida, eles têm identidade própria, percebam? Ele está com todo o conjunto preparado, né? A alma dele retrata o Espírito de Deus. A alma dele retrata o modelo de Cristo. Então, a alma dele passou a ter corpo, percebe? Passou a ter corpo, coisa que o outro não vai ter. Não vai ter. Porque se o outro quiser ter corpo, ele tem que ir a Cristo. Ele tem que se converter. Sem a conversão, a alma não prevalece. Ela está morta. E é isso que diz, os irmãos dormem mesmo, vão dormir para sempre, né? Porque não tem como recuperar. Se não chegou em Cristo, que é o modelo de Deus para nós, não chegou a lugar nenhum. Acabou ali, né? O espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó e mais uma
Estou me repetindo, né? Mas a realidade é essa, né? Eu não gosto de ficar me repetindo, né? Até porque alonga o vídeo, né? Mas, na verdade, é preciso repetir para que as pessoas... Porque é pela repetição que o homem aprende. Porque fazem aquela escola bíblica dominical que não leva a lugar nenhum, porque é letra pura e a letra mata, e eles repetem a mesma coisa 1 milhão de vezes até fazer a pessoa ter aquilo, né, decorado na sua mente. Decorado. Aquilo é uma decoreba. Então, nada mais é do que isso. Agora, nós não estamos aqui para decorar, mas às vezes a gente é obrigado a falar várias vezes para que o homem também grave a palavra de Deus, porque grava porcaria que saiu da boca do homem, que é pedra, mas a hora que tem que gravar a verdadeira palavra de Deus, não grava. Então é preciso repetir. Porque só comer pedra não dá para transformar pedra em pão. Não dá para fazer isso. Tem que parar com essa coisa. E exatamente isso aí que eu vejo, irmão Marcos. A gente está... O homem ele está se lamentando, ele está fazendo essas coisas, mas não adianta. Ele tem que se converter, ele tem que chegar ao caminho. Se ele não chegar ao caminho, sinto muito, ele babou, né? Acabou ali. É interessante notar também, né, irmãos, Rodolfo, irmãos, né, que a mesa do Cordeiro, né, todos teve acesso, né? Até o diabo foi na mesa do Cordeiro e manifestou seus desígnios, né? E cumpriu o seu destino, né? Mas até ele foi lá na mesa, né? Então, na mesa há lugar para todos, tá? Só não vem quem não quer, né? O convite está aí, está aberto. É verdade. O diabo só não ficou lá porque ele não tinha vestimenta, né? Nu não entra, não senta na mesa, né? O diabo é nu, né? É pobre, cego e nu. Então, quem é diabo não senta na mesa do Cordeiro mesmo. Então, não tem o que falar, nem o que acrescentar. Mas a gente vê as pessoas, né? Muitas das vezes muda, né? Às vezes na sala, né? E é aquela história que a gente estava falando no início. Parte sabemos, parte profetizamos. Por quê? Porque às vezes a pessoa está muda porque ela só quer ouvir. Mas não é assim. Não é assim que funciona a mesa. Isso é condicionamento da religião. Ele saiu da religião, mas a religião não saiu de dentro da pessoa. Eu volto a insistir com isso, que as pessoas avaliem isso, porque a pessoa tem que avaliar tudo e reter o que é bom. E eu acho que isso é muito bom. Então, tem que avaliar o que a gente está falando. Não importa se você fala bem, se você fala mal, se você fala mais ou menos, se você tem uma linguagem rebuscada, se você tem a linguagem, como diz a minha mulher, linguagem de Paraíba, linguagem de pernambucano, linguagem de Rio Grande do Norte, não importa. Se tem um português mais sofisticado, se tem um português mais simples, não importa. Mas tem que exteriorizar o Cristo que está dentro. Tem que participar. A participação é congregação. Congregação não é estar junto com os irmãos, não. Tem gente que pensa que congregar é estar junto. Eu estou ali na patota, aí o cara fala, e eu estou ali ouvindo, e eu estou congregando. Não está, não. Você não está congregando. Lamento lhe dizer, irmão que está me ouvindo, lamento lhe dizer, você não está congregando coisa nenhuma. Se você está com a boca fechada, você não congrega. Só congrega quem participa, olha só. E qual é a sua participação? Um mudo olhando para um outro falando. Percebe? Um mudo olhando uma pessoa falar. Quando você vem aqui na nossa sala, e é nossa, é de todos nós, e você não participa, só ouve, qual é a sua... O que você está congregando conosco? Nada. Qual o valor que você está agregando a nós? Nada. Só nós estamos agregando valor a você, né? E é interessante, porque aí você fica avaliando, será que isso aí vale a pena? Será que não vale? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Entenda, ainda está julgando, percebe? Quanta coisa errada que o irmão entra e não participa. Quando ele não participa, ele não expõe. Quando ele não se expõe, ele não mostra o Cristo ou o homem que está chegando na sala. Ele não se expõe, entendeu? Então, não quero correr risco, então eu não falo. Não é desse jeito, irmão. Isso é não congregar. E outra coisa, isso é julgar os outros também. Mas você está julgando.
Me perdoa, mas está julgando. Porque você está avaliando tudo, inclusive a palavra que sai da boca do Marcos, da boca do Rodolfo, da boca do Jorge, da boca do Luciene, e não fala. Que isso? Então eu vejo alguns irmãos um pouco mais tímidos, mas tenho visto os irmãos falando. Né? Tenho visto vários irmãos vindo e falando e participando. É isso aí, tem que participar. E não é uma vez ou duas, não. É sempre, irmão. É sempre. Porque você tem que trocar, você tem que exteriorizar o Cristo em você. Mesmo que a sua fala não seja muito sofisticada, muito bonita, não importa. Mas tem que, como é que se diz assim? Compartilhar. Porque o reino é compartilhado. Essa é a nossa herança. Essa é a herança que temos. A herança vem pelo compartilhar. E quando você compartilha, não falta nada para ninguém, percebe? Não falta nada nem para você e nem para os seus irmãos. Porque você está compartilhando tudo. Principalmente o que você tem. Eu e Marcos temos alguma coisa. É pouco, mas a gente tem. E a gente compartilha esse pouco, né, com todos. E esse pouco se torna muito. Esse é o milagre da multiplicação, percebe? Dos pães e dos peixes. É isso que fazemos aqui. Por isso é que não falta óleo na nossa cabeça, não falta azeite nessa noiva. A noiva já está ataviada e pronta para se casar, porque já praticamos a mesa aqui hoje. E os irmãos que não participam, que estão mudos, eles não congregam, né? Não congregam e ainda estão numa situação de iniquidade. Por que estão na iniquidade? Porque não estão julgando a palavra da gente, mas sem participar. Como é que pode isso? Entendeu? Então isso é não exposição. Quando você não se expõe, você entra também em julgamento, tá certo? Porque acabamos de julgar você aqui na mesa. Acabamos de julgar você. Como você não participa, você acabou de ser julgado. Percebe? E isso é um ato de condenação. Perceba também. Perceba que a mesa é o lugar, é o fórum adequado para esse tipo de coisa. E quando falamos, nós estamos nos expondo. Nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo, como é que se diz assim, entramos em julgamento, para que não sejamos julgados depois. Tá certo? Para que não haja um segundo julgamento. Então aqui a mesa é um livro aberto mesmo, mas é um livro de exposição, porque Cristo tem que revelar todas as áreas. Não pode ter área escondida que o Senhor não entre e diga haja luz. Quando você não fala, você não permite o acesso. Se você não permite o acesso de Cristo nos meandros da sua vida, nos quartos escuros da sua vida, você não está permitindo Deus ser Deus na tua vida. Ouça o que o Espírito diz à igreja, irmão. Isso é muito profundo. Se você não captar isso agora, você não vai captar mais, não. Percebe? Vai perder o tempo da visitação. Você não vai ser um grande Zaqueu na sua vida. Zaqueu permitiu o tempo da visitação de Deus e usou esse tempo em causa própria. Ele passou a partilhar tudo que ele tinha com os demais. Tanto que ele ficou pobre de dinheiro, mas rico no espírito. Zaqueu morreu um homem rico, mas rico espiritualmente. Mas materialmente ele compartilhou tudo, porque ele havia roubado muito. Então, quando você não participa, na verdade você rouba. Você rouba porque você não está acrescentando nada. Entenda isso, amado. Você não está acrescentando nada. E não está sendo julgado na mesa, que é o fórum para ser julgado. Vai ser julgado quando? Percebe? Pela falta de congregação. Isso é uma coisa muito séria. Então avalia isso e comece a participar. Fale sim, fale sempre. E compartilhe tudo. É tudo. Se você diz que está no reino, então o reino é para ser compartilhado. Porque a seiva que vem da árvore da vida é para ser compartilhada com todas as árvores que estão no Éden. E se você não abre a boca e não fala, você não está participando, percebe? Você é o quê? Uma sanguessuga que só chupa e não troca, entendeu? Há necessidade dessa troca para que a seiva venha e a seiva vá, percebe?
É isso que a gente está falando. Ele não está condenando você de graça, não é uma crítica à pessoa sua, não. Entendeu? Isso é uma coisa da mesa do Cordeiro, é uma característica própria daqueles que querem congregar. Então, isso é um ato de congregação. Se você não faz isso, não está congregando. Tá certo? A gente passa por mentiroso, porque a gente diz que está trocando e na verdade não está. Então Didico, quando chega e fala, e aí, vai ter mesa hoje? Quero compartilhar. Ele já está falando, ele já está participando, ele está trocando o que ele tem. Se é pouco ou é muito, é Deus que avalia, não somos nós. Nós não estamos aqui para julgar o irmão. Nós estamos aqui para trocar e para compartilhar o pão que tem dentro de nós. Mesmo que esse pão seja com perguntas e respostas. Ele está trocando. Né? Então a gente fica muito feliz de ter a participação do Djalma, de todos aqui na sala. Mas a gente quer que todos falem, tá certo? É só até aí. Amém, irmão Rodolfo, e todos os irmãos aí da sala. Eu acredito que a mesa do Cordeiro, a mesa de Cristo, né, cumpriu o seu papel nessa noite, né, como mesa. E dentro daquilo que foi emulado pelo irmão Djalma, né, a pergunta dele, né? E a mesa cumpriu o papel mostrando, né, irmãos, esse paralelo que existe, né, entre o povo, né, o povo do mundo elegendo, né, elegendo as pessoas, empoderando as pessoas, né, e depois sentindo a pressão, né, a pressão por eles não serem uma mesa, né, não serem os representantes e os representados não estarem juntos, né? O fato de não estarem juntos, né, causa depois lamentos e choros, né? Assim também a mesa do Cordeiro, irmãos. Se não estivermos juntos, né, entre Cristo e o homem e Cristo não se assentar na mesma mesa, né? Então vai haver choro, pranto até ranger de dente, né? Então foi muito oportuna a colocação do irmão Djalma aí, da pergunta, né? Porque no Espírito nós estamos vendo uma realidade, né? Que no mundo também, né, irmãos, em figura, está se mostrando, entendeu? Está se mostrando. Que interessante isso, né, irmãos? Parece que as coisas do Espírito, né? O mundo corre paralelo mesmo, né? E a natureza dá testemunho, assim como o espírito dá testemunho, né? É como se fosse duas testemunhas mesmo, né? De um lado e do outro as coisas estão acontecendo, né? Então, é aquilo que o Rodolfo disse, né? Se não for ser julgado agora, será julgado junto com o mundo, né? E aí? E se o mundo for condenado, você vai ser condenado junto também? Já pensou que triste, né? Então vai haver muito choro, né? Choro significa reconhecimento de realidade, né? Choro representa, né, a consciência da pessoa com a realidade do fato do julgamento que está acontecendo, né, irmãos? Portanto, se o julgamento começa dentro da casa, imagina como é que vai ser lá fora, né? Pois é, maravilha, irmão Rodolfo. Ótima mesa. É verdade, irmão Marcos. E então a gente se despede porque a gente cumpriu o propósito da mesa, desejando a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Boa noite para todos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com o Espírito de vocês, né? E com toda a vida de vocês.